Nesse vídeo, nós vamos resolver o exercício 1 e o exercício 2 da aula 93 do primeiro ano do ensino médio. Número 1. Estudos realizados em um município mostraram que o desmatamento do cerrado cresce assustadoramente. A cada dia, são desmatados 4 hectares a mais que a área desmatada no dia anterior. No primeiro dia de determinado mês, foram desmatados 50 hectares. Quantos hectares foram desmatados no 20º dia? Então vejamos o que acontece aqui. Nós vamos montar uma sequência numérica que representa a área desmatada, né, nesse município. Então lá no primeiro dia que foi medido, foram desmatadas 50 hectares. Aí veio o segundo dia, terceiro dia e assim por diante, até que chegou lá no 20º dia, certo? E a ideia nossa é justamente que a gente consiga identificar qual é essa área desmatada lá no 20º dia. Pois bem, o que mais está dizendo a nossa atividade? Que esse desmatamento ele está aumentando de 4 em 4 hectares. Ou seja, no segundo dia aqui, houve um desmatamento de 54 hectares. Vamos colocar isso numa forma de progressão. Tá? Sempre que nós adicionamos um valor ao anterior para dar o posterior, ou seja, 50 mais 4, 54, nós temos aquilo que nós conhecemos como progressão aritmética, ou simplesmente PA. Esta PA, nós podemos identificar alguns elementos. Por exemplo, o primeiro dia, nós vamos identificar como sendo o A1. O 20º dia, nós vamos identificar como sendo o A20. E a razão desta progressão, a razão é igual a 4, certo? Então vamos colocar isso aqui melhor para a gente trabalhar depois. Então este A1, que é o primeiro dia, são 50 hectares. O A20, que é o 20º dia, eu quero saber o N. O N é o número de dias que estão sendo analisados aí. Nesse caso, vai representar o número de termos que eu vou ter dentro dessa PA. Se eu quero saber o A20, o N será 20, porque terá 20 termos. E o R, que vai representar a razão, que nesse caso vai aumentando de 4 em 4. Tá? Sempre que nós quisermos saber o termo geral, ou seja, um termo qualquer da minha progressão, eu vou usar a fórmula do termo geral, que ele diz o seguinte, que o AN, ou seja, o número do elemento que eu quero saber, o 20º nesse caso, eu quero saber o 30º, o 100º, tá? Vai ser igual ao A1, ou seja, ao primeiro termo, mais N menos 1, em que esse N representa o número de termos, que vai multiplicar a razão. Eu tenho o AN, eu quero saber o valor do A20. Vai ser igual, quanto vale o A1? O A1 é 50. Mais, agora o N, que é o número de termos, que é 20 menos 1, multiplicado pela razão, que é quanto? A razão que é 4. Perceberam que só sobrou o valor do A20 para a gente descobrir aqui? Então agora vamos lá. O A20 vai ser igual aos 50 mais 20 menos 1 a 19 vezes o 4. Então este A20 vai ser igual a 50 mais. Perceba, se fossem 20 vezes o 4, daria 80. Mas é 19 vezes o 4. Então eu preciso tirar 1. Então se 4 vezes 20 é 80, se eu tirar 4, sobram 71.
106. Então, este 20º termo vai ser igual a 50 mais 76, ou seja, 126. Lá no 20º dia, nós teremos 126 hectares de área desmatada. Tá? Olhando aqui nas alternativas, nós vamos verificar que a letra A é aquela que responde à nossa questão. Exercício número 2. Com base na questão anterior, responda: quantos hectares ao todo foram desmatados durante os 20 dias? Então, o que nós vamos fazer aqui? Primeiro, vamos ter que relembrar do exercício anterior, tá? O exercício anterior, nós vimos que no primeiro dia foram desmatados 50 hectares e lá no último dia foram desmatados 120 hectares, 126 hectares, tá? Então, cada dia foi aumentando de 4 em 4 hectares. Nesta atividade, nós queremos somar, ou seja, nós vamos pegar do primeiro dia, somar com o segundo dia, somar com o terceiro dia, somar com o quarto dia, até o 20º dia. Mas como é que nós vamos resolver isso? Existe uma fórmula para a gente encontrar, sem precisar ficar somando de dia em dia ali? Existe. Nós vamos utilizar uma fórmula chamada fórmula da soma dos termos de uma PA, em que nós vamos somar todos os termos que ela tem. Ou seja, vamos somar os 20 termos, os 50 mais os 54 mais os 58, até chegar ao 126. Tá? Só vamos relembrar então aqui. Ó. Nós temos o primeiro dia lá que foram 50 hectares, e depois ele foi aumentando até chegar no último, que era 126 hectares. Que é que nós precisamos lembrar? Que os 50 representa o primeiro termo, os 126 representa o 20º termo, tá? A razão, ou seja, de quanto em quanto aumenta esse desmatamento, é de 4 em 4 hectares, e o N está representando o número de dias. Nesse caso, foram 20 dias considerados. Como é a fórmula da soma dos termos de uma PA? É representada por SN, né? A soma dos termos vai ser igual ao primeiro termo mais o último termo. O resultado nós vamos multiplicar pelo número de termos e tudo isso será dividido por 2, ok? Então, como eu tenho A1, como eu tenho AN e como eu tenho o valor de N, eu vou substituir na fórmula para encontrar bem tranquilamente. Então, esse SN, ou seja, neste caso, a soma dos 20 primeiros dias, será igual. Quanto vale o A1? 50. Mais o AN, que é 126. Vezes o N, que representa o 20. Tudo isso dividido por 2. Vamos lá. Então, essa soma dos 20 dias vai ser igual. Se eu somar 126 com 50, o resultado vai dar 176. Quero que vocês percebam comigo que eu posso simplificar aqui, ó, esse 2 com esse 20. 20 dividido por 2 sobra 10. Então, esse 10 aqui, vamos colocar mais um passo aqui, multiplica por 10. Então, a soma do desmatamento desses 120 dias é 1.760 hectares que foram desmatados. Olhando nas nossas alternativas ali, nós vamos verificar que a letra B responde à nossa questão.